amigos, agora a gente já está aí para o informativo, né? A edição comentada de julgados do TSE, edição de número 55. Temos aí 45 acórdãos. Obviamente que a gente sintetiza aqui, né? Pega os acórdãos mais importantes, retira aqueles em que os entendimentos não têm correlação direta com o processo eleitoral e traz aqui para vocês, como por exemplo a gente retira dessa triagem os processos administrativos, tá bom? Vamos lá, tem um julgado bem importante que a gente vai deixar para o final. A gente já começa com distribuição de combustíveis, né? Distribuição de combustíveis para efeitos de abuso de poder. O que diz aqui o entendimento? A distribuição massiva de combustíveis, e aí é que é o ponto aqui de toque, tá? Sem controles dos beneficiados com a participação em atos políticos, visando a obtenção de voto dos eleitores, configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Bem, 2 pontos aqui para destacar, tá? Primeiro, tem que ter, se for compra de votos, tem que ter um dolo específico de obtenção de voto dos eleitores. Eu posso distribuir combustível na minha campanha eleitoral? Posso, né? E isso já me conecta com outro elemento aqui, ó. Controle de beneficiários. Eu posso, até porque a gente não vai imaginar que ninguém vai numa carreata gastar a gasolina do próprio bolso, né? Então, muito embora a gente tenha uma militância, claro que as pessoas vão, né, não vão tirar dinheiro ali, claro, alguns tiram, né, mas não vão tirar dinheiro do próprio bolso. É possível distribuir? Sim. Desde que ocorra ali um controle, né, dos beneficiários, dos eleitores, e que essa distribuição, obviamente, não pode ter uma destinação específica para trocar voto com os eleitores, tá? Mas é perfeitamente viável essa distribuição, desde que afaste aí esse comportamento aí de compra de votos, certo? Próximo, impulsionamento em propaganda eleitoral e identificação. Vocês sabem lá que impulsionamento é quando eu pago para que de uma certa forma essa publicação apareça mais vezes, né? Seja em rede social ou seja em buscadores, por exemplo. Então eu pago essa propaganda e ela aparece para mais pessoas. Nesse caso, como disposição direta da resolução, e o TSE só está reafirmando isso, que é considerado propaganda irregular a ausência de identificação de forma clara pelo responsável pelo impulsionamento, né? Então, não basta apenas obedecer aquela história que o impulsionamento é apenas para propaganda positiva, ou seja, eu não posso fazer propaganda negativa em desfavor do meu oponente. Além disso, eu tenho que fazer uma propaganda em que possa perfeitamente se identificar o responsável pelo impulsionamento, certo? Esse entendimento aqui já apareceu uma vez para a gente, dolo, conluio em fraude à cota de gênero, que diz o seguinte, ó, que o elemento subjetivo, ou seja, o conluio entre as candidatas laranjas e o partido político, não integra os requisitos essenciais da caracterização da fraude. A gente já falou uma vez aqui, mas como ele é importante, a gente vai pontuar de novo. O que acontece? Se argumenta muito que para ocorrer a fraude, eu tenho que ter a candidata laranja, eu tenho que demonstrar que a candidata laranja, ela combinou, né? Daí vem um conluio, ela combinou com o dirigente partidário, enfim, ou de alguma forma combinou com alguém ou com meia dúzia de candidatos nesse partido para que ela ingressasse ali no partido para ter a sua candidatura requerida apenas para cumprir 30%. Então, eu tinha que comprovar esse liame aqui, né? Que é, vamos dizer assim, um entendimento clássico de qualquer fraude. Se é uma fraude, eu preciso comprovar esse liame. O TSE entende que para fraude à cota de gênero é dispensável essa comprovação, tá? Então, eu não preciso comprovar. O fato de ter aqueles 3 elementos, inclusive a gente falou muito, né, sintetizou a súmula, a nova súmula do TSE 73 que fala sobre isso. Se você não viu, dá uma olhada aqui depois nessa súmula, procura aí no canal, súmula 73. Basta ter, né, um daqueles elementos, claro, isso a depender do contexto, que a fraude pode ser configurada por votação inexpressiva, movimentação de campanha suspeita, né, enfim, ali padronizada, e ausência de atos de campanha. Então não preciso comprovar o conluio entre o dirigente partidário e a candidata laranja, certo? Próximo ponto aqui, a justa causa de desfiliação. Essa também aqui é importante, tá? Vamos ler e depois a gente sintetiza. A simples alteração do número de legenda, sem nenhuma outra modificação estatutária, não configura a mudança substancial do programa partidário para fins de justa causa de desfiliação. O que acontece? Vocês sabem que, via de regra,
o candidato eleito por aquele partido no cargo proporcional, vereadores e deputados, devem cumprir o mandato pelos partidos em que foram eleitos. No entanto, algumas causas, e aí por isso que é chamado de justa causa, permite o candidato eleito sair sem perder o mandato. Por exemplo, não atingimento de cláusula de barreira, grave discriminação política, e uma dessas causas é mudança substancial do programa partidário. Então eu me elegi por um partido que era de esquerda e durante o curso do meu mandato ele migrou para a direita. Então uma mudança substancial do programa partidário. Ou o partido era a favor das escolas públicas, depois ele mudou para ser a favor de escolas privatizadas, por exemplo, né? Uma mudança substancial aí para o programa partidário. Nesse caso foi a simples alteração do número de legenda. Então a alteração do número de legenda não impacta aí no programa partidário e, portanto, isso não autoriza a mudança do partido. Certo? Aqui em sede de prestação de contas diz o seguinte, ó, que o pagamento dos serviços advocatícios deve ser comprovado não apenas por nota fiscal, como por relatórios de atividades feitas pelo advogado, né? Atuou nisso, fez consultoria naquilo, sendo vedada a atuação de defesas em causas individuais. Então, os dirigentes partidários não podem contratar advogados para defender causas individuais, né? A não ser que, excepcionalmente, essas causas individuais tenham uma conexão direta com o interesse partidário. E não simplesmente porque o presidente do partido foi processado em razão de improbidade administrativa durante a gestão do partido, isso não tem uma ligação direta com a atividade partidária. Então, tenho que comprovar que essa defesa individual tem a ligação direta com a atividade partidária e não o simples fato de ser um dirigente partidário. Certo? Ainda dentro aqui da prestação de contas, a gente tem a comprovação de táxi aéreo, né? Gastos com táxi aéreo. O TSE está reafirmando a jurisprudência que essa comprovação, para ser regular, tem que ter basicamente dois elementos. Primeiro, a apresentação de documentos que não sejam unilaterais relativo aos passageiros e ao escopo da viagem. Ou seja, tenho que ter uma documentação que comprove quem são os passageiros e qual é o objetivo dessa viagem, e obviamente essa viagem tem que ter relação com a atividade partidária. Essa documentação não pode ser unilateral. Por exemplo, um documento interno do partido. Se eu aluguei um táxi aéreo para ir para um congresso muito importante em que era mais conveniente ou oportuno ir de táxi aéreo, eu tenho que ter, por exemplo, o folder desse congresso, tenho que descrever qual foi a importância, né? Então, esse seria o elemento A. Elemento B, a demonstração do liame da despesa com as atividades partidárias. Claro, o elemento A se conecta com o elemento B, tá bom? E por fim, ainda dentro aí de prestação de contas, para a gente finalizar, seguindo aquela máxima geral, né, que é devido o pagamento de despesa com hospedagem, né, é indevido quando não é possível associar o vínculo do beneficiário com a atividade partidária. É aquela máxima lá, né, pessoal? Então, eu só posso ter um gasto partidário se esse gasto tiver vínculo aí com a atividade partidária. Tá bom, meus amigos? Se você chegou até aqui é porque você curtiu o vídeo, então já deixa aí seu curtir, né? Deixa a sua curtida aí no vídeo. Comente o que você acha, suas dúvidas, a gente responde aqui todas as suas dúvidas. Compartilhe nos seus grupos aí de eleitoralistas, tanto para a prática quanto para concurso. Não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem vídeo aqui novo de direito eleitoral e assim você não perde nenhuma novidade, né? Fica sempre atualizado em direito eleitoral. Não se esquece de baixar, né, de adquirir mais materiais de direito eleitoral, tanto para concurso quanto para a prática. Vou deixar o link aqui, ó, aqui na descrição. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.